E aí, pessoal, beleza? Ó, o professor Vade de novo aqui para falar com você sobre, agora, estratégias de leitura. Gente, nós vivemos numa sociedade que não lê. E é muito comum o aluno chegar para a gente e dizer assim, beleza, Vade, eu não leio, eu não estou acostumado, agora eu preciso ler 20 livros, porque eu vou prestar 2 vestibulares e eu vou ler esses livros. Qual é a melhor estratégia? Bom, para começar, nós estamos falando de uma leitura que tem que ser técnica. Nós não estamos falando de leitura de passatempo. Passatempo, você lê descompromissado, você lê de forma superficial. Se você perder alguma coisa, se você não prestar atenção em alguma coisa, tudo bem, não tem problema. Só que agora não. Agora a gente precisa de estratégia. Então, antes de qualquer coisa, se você está lendo um livro para o seu vestibular, você tem uma lista, estabeleça um roteiro de leitura, estabeleça um cronograma. Gente, planejamento do vestibular é tudo. Vestibular é maratona, vestibular é uma corrida longa, começa lá no comecinho do ano e vai se estender às vezes até o ano seguinte. Provas vão acontecer depois e você precisa estar preparado, precisa estar bem psicologicamente, precisa estar seguro. Sabe o que traz segurança pra gente? Conhecimento. Você já percebeu quando está conversando com alguém que não domina determinado assunto e a pessoa começa a gaguejar, começa a mudar de abordagem, começa a mudar de assunto, porque ele não domina. Quando você domina, você vai e você resolve. Então, como é que você vai adquirir essa segurança? Lendo os livros. E aí, já vem a primeira dica de ouro, hein? De ouro. Mas antes disso, ó, clica aqui, curte o vídeo, se inscreve no canal para ajudar a gente a produzir mais vídeos. Olha só, dica de ouro do Vade, dica de ouro. Olhe para a lista e veja se você consegue identificar ali os livros com os quais você tem um pouco mais de familiaridade. Vou te dar um exemplo. Você não é um leitor muito contumaz. Você não é um leitor que lê com muita regularidade. Aí tem um livro ali de contos. Um livro curtinho, de contos curtos. Vou dar o exemplo da Unicamp. Tem lá o livro Olhos d'Água, da Conceição Evaristo. Um livro sensacional. Só que ele é curtinho. Ele tem contos ali de 3, 4 páginas. Se você não é um leitor de muito fôlego, isso é uma forma maravilhosa de começar. Eu gosto, e aí cada um tem uma estratégia. Eu, nas minhas aulas, por exemplo, nas aulas em cursinho, nas aulas em terceirão, eu faço uma leitura cronológica. Eu começo a analisar com os alunos os livros de períodos mais antigos até chegar ao contemporâneo. Mas aí sou eu. De repente, vamos dizer, você não é um leitor que tem muita familiaridade. Leia os mais curtos, leia aqueles que você considere, ou que, em geral, a gente consegue essas informações facilmente, né? Quais são considerados os livros mais, entre aspas, fáceis? Não tem livro fácil, viu, gente? Mas, por exemplo, você tem lá uma narrativa do Alencar na lista e você tem um livro do Guimarães Rosa. É óbvio que a leitura do Alencar vai ser uma leitura mais tranquila. Você não vai ter ali todo aquele trabalho com a linguagem que o Guimarães realiza. Então, talvez ler o Alencar primeiro possa te trazer um pouco mais de alento, para ir formando uma base. De repente, ler Guimarães Rosa logo de cara pode ser um baque muito forte. Então, talvez essa seja uma estratégia. O fato é que tente começar a ler por aqueles livros com os quais você consiga estabelecer uma relação mais tranquila. Não vamos assustar logo de cara, né? Pegar logo de cara um autor muito complexo. Uma outra questão importante, quando você está lendo para o vestibular, mas assim, fundamental que você tenha anotações. Gente, estudar sem anotar me parece ser uma estratégia tão, assim, ela chega a ser boba. Veja, você não consegue gravar tudo na sua cabeça só de ler. Então, vai, tem que fazer resumo do livro? Não, não é isso não.
Mas, ó, se você pensar bem, você está lendo, por exemplo, esse exemplo que eu dei agora, o livro de contos da Conceição Evaristo. São diversos contos, acho que uns 13 ou 14 contos, é uma quantidade. Cada conto desse tem um enredo, cada conto desse tem personagens, cada conto desse tem um desfecho, cada conto desse tem uma passagem marcante, às vezes um clímax do conto. Cara, você já pensou você ter que memorizar tudo isso num momento de tensão? Leia anotando. Título do livro, Olhos d'Água, Conceição Evaristo. Primeiro conto, Olhos d'Água. Pessoa do discurso, primeira pessoa ou terceira pessoa. Personagens, tal. Enredo, 2 linhas. Você terminou de ler, você resume ali rapidinho, em 2 linhas, do que, quais são os acontecimentos, um fato marcante. Gente, são 5 ou 6 linhas do caderno em que você vai fazer anotações se tratando de contos. Quando a gente estiver falando de romances, aí os romances já são um pouco mais longos e eles demandam mais cuidado, no sentido de que você tem mais episódios, mais acontecimentos, e a gente sabe que o vestibular, ele muitas vezes ele quer verificar até onde vai o seu domínio, até onde vai o seu conhecimento, e ele quer saber se você leu. Tem questões que são de verificação de leitura. Ele quer saber, será que esse menino leu o livro? Vou perguntar o nome de um personagem aqui. Vamos ver se ele sabe. Vou colocar aqui um acontecimento da obra, um episódio da obra, e perguntar que personagem, ou com que personagem se passou esse fato. Ou vou colocar um personagem e vou perguntar o que aconteceu com ele, ou qual a relação dele com o protagonista. Então veja, todos esses, entre aspas, detalhes, não gosto da palavra detalhe, né? São acontecimentos, são questões, são aspectos da obra. Quando a gente usa a palavra detalhe, fica parecendo que nós estamos falando de algo desimportante. Ah, isso é um mero detalhe. Não, nós estamos falando aqui de pormenores, estamos falando de aspectos fundamentais. Sabe o que é mais importante de um livro para você? Aquilo que tiver na sua prova. E você não tem bola de cristal, nem eu. Eu não sei o que vai cair, eu sei o que pode cair. Né? A gente consegue tentar cercar uma obra. Nas minhas análises, e aí peço a você que considere se juntar a nós lá no literaturaconvade.com.br, e nessa plataforma eu faço análises das obras dos principais vestibulares. E ali você vai ver que muitas vezes eu vou abordar o livro pensando no livro, né? Pensando na sua estrutura, pensando no seu período, nas suas características. E é isso que você tem que pensar quando você está lendo. Quer ver uma coisa? Quando você está lendo um livro romântico, você está lendo um livro do romantismo, a ação, quer dizer, os acontecimentos, o encadeamento da ação é fundamental. Livros do realismo e depois no modernismo mais ainda, existe todo um aspecto ligado a uma reflexão. Quer ver? Compara o Guarani com Memórias Póstumas de Brás Cubas. Né? A gente lê o Guarani, ou sei lá, vou mudar o livro, Lucíula, do Alencar com Memórias Póstumas. Vai ficar melhor porque eu quero uma morte. Aí lá no Lucíula você lê o livro todo para saber que no final a personagem protagonista morre. A Lucíula morre no final. Então você leu todo o livro para saber que ela morre no final. O Machado fez uma coisa muito engraçada no Memórias Póstumas. Ele mata o protagonista na primeira página. E aí a questão não é mais o episódico, não são os acontecimentos. São, mas aí sob o ponto de vista reflexivo de um narrador, autor, de um defunto autor que está ali discutindo as questões da sua própria existência. Reflexão, não ação. Percebeu? Isso aí é estratégia. Isso você tem que anotar. Você está lendo? Você anota. Outro aspecto importante, tempo de leitura. Óbvio, você está estudando para o vestibular, você não vai passar a tarde inteira lendo um livro. Mas você também não vai ler 10 minutos, pronto, tá bom. Estabeleça um tempo.
se você estabelece tempo para fazer exercícios de diversos conteúdos, estabeleça um tempo de leitura. E aí, leia. Leia durante aqueles 20, 30 minutos. Não estou falando de novo, não é 1 hora e meia. Se você conseguir ler 30 minutos por dia, você vai perceber que o seu ritmo de leitura vai melhorar e você vai começar a render mais. Fazendo isso, você com certeza consegue ler todos os livros. Agora, lógico, aí você tem um final de semana, está com a tua matéria em dia, e aí você estabelece que uma vez a cada 15 dias você vai tirar uma tarde inteira de um sábado, e aí você vai, durante 2 ou 3 horas, ler o livro. Só uma dica, leituras analíticas como essa, leituras mais profundas, leituras mais detidas, elas são mais cansativas. Mesmo porque você, de novo, não está lendo só para se entreter. Se bem que ler pode ser muito divertido. Eu conheço N casos, alunos que chegam para mim e falam, nossa, tal livro da lista de tal vestibular, eu fui ler assim, sem grandes expectativas e adorei o livro. Achei o livro delicioso. Gente, ler é delicioso. Então, tem uma questão que sempre me perguntam em relação à leitura. Como é que a gente se acostuma e mais? Como é que a gente passa a gostar de ler? E, gente, é lendo. Lendo. Você vai ver que com o tempo aquilo se torna natural. Aquilo se torna algo natural. E você vai ver que é muito gostoso, que pode ser muito bom. Então, leia com atenção, leia de forma detida, leia de forma atenta e faça não um resumo, mas faça anotações. Tenha um caderno para isso. FUVEST 2025. O primeiro livro ali que você vai ler, você anota. E aí, autor, período, personagens principais, ou protagonista, né? O protagonista e os coadjuvantes, aqueles que têm uma interação maior. Tenha um cuidado com a leitura. Se você tiver cuidado com a leitura, eu tenho certeza que você vai ter sucesso. Beleza? Pessoal, é isso. A gente segue, acompanhe nossos vídeos, acompanhe o canal e, se quiser, se tiver interesse, assine a nossa plataforma. Tenho certeza que você vai ter sucesso no vestibular. Falou? Valeu, um abraço.